Mulheres lésbicas não curtem bissexuais. A gente queria muito que isso fosse um clickbait, mas infelizmente não é. Não é toda lésbica, claro, mas a gente já ouviu muito isso de amigas nossas, inclusive. Por isso a gente chamou algumas pessoas para conversar com a gente hoje. Olá, entendidas! Entendidas! Sejam bem-vindas a esse canal que tenta se melhorar em termos de preconceito. Primeira coisa que eu queria pedir pra vocês é pra você parar agora. Pode dar pausa no vídeo. Curte e compartilha esse vídeo aqui, por favor. Pega o link dele aqui embaixo e manda no WhatsApp, manda pra todo mundo. A gente tá no mês do orgulho LGBT, então é a hora da gente ajudar esses canais de conteúdo LGBT a crescerem o máximo possível. A gente é um desses canais, então ajuda a gente aí, compartilha esse vídeo. Me diz se você já não viu ou ouviu essa história antes, ó. A Sapatão conhece uma mina maneira, começa a conversar, se envolver, tá curtindo a beça, o rolê, tá falando mais com ela até que ela descobre que a outra mina não é sapatão. Ela é bissexual. Aí a Sapatão faz o quê? Pula fora e já começa imediatamente a desconfiar da mina, ou já acha que ela é logo hétero e tá ali só de sacanagem. Gente, bissexuais existem. O B na sigla não é de biscoito. E bifobia é um comportamento que a gente vê muito por aí, infelizmente, muito de mulheres lésbicas. Enquanto duas mulheres lésbicas que já ficaram, pegaram, se envolveram ou namoraram com mulheres bissexuais, eu e Tatiana, a gente não consegue muito entender como é que em 2020 a gente ainda tem sapatão falando que ai não pego bissexual, ou ai não gosto de mina bissexual. Como a bissexualidade não é o nosso lugar, a gente chamou duas mulheres maravilhosas para contarem um pouquinho das histórias dela e como elas se sentiram quando elas ouviram frases do tipo: eu não fico com mulheres bissexuais. Ah, ela é bissexual? Já fico com o pé logo atrás. Então vamos ouvir essas mulheres maravilhosas? Vamos começar pela Larissa Vaiano, esse amor da minha vida, essa minha melhor amiga incrível, maravilhosa. Oi gente, meu nome é Larissa e eu queria compartilhar um pouquinho com vocês da minha história. Eu tenho 31 anos e eu me entendo como uma mulher bissexual tem mais ou menos 1 ano e meio, que é exatamente o tempo que eu estou namorando com uma mulher. Eu já tinha dúvidas se eu era bissexual desde os meus 20 anos, mas como eu sempre engatei um relacionamento no outro com homens, eu demorei muito pra conseguir colocar à prova se eu realmente era bissexual ou não. Eu fui casada e quando eu me separei eu decidi que eu não ia morrer sem saber disso, porque isso era uma parte muito importante de mim e que eu precisava saber um pouquinho sobre isso. E foi nesse processo que eu conheci a Érica e ela foi a primeira mulher que eu fiquei e a gente logo começou a se relacionar. A Érica sabia que eu nunca tinha ficado com uma mulher, então em nenhum momento isso foi uma coisa que eu escondi dela, né? Vai que eu ficasse com ela e depois eu entendesse e falasse, não, eu sou hétero mesmo, não sou bissexual, então desculpa ter ficado com você, mas assim, ela sabia disso tudo. Quando a gente começou a se relacionar, aconteceram alguns episódios com a gente que me deixavam muito desconfortáveis, assim. A Érica colocava bastante à prova a minha bissexualidade e com bastante frequência ela comentava dessa coisa de possivelmente eu trocar ela por um homem, que é uma coisa que na minha cabeça não fazia muito sentido, esse medo de ser trocada por um homem e não por uma mulher, né? No fim das contas, você só tá sendo trocada. E eu comecei a apontar pra ela e mostrar pra ela como várias atitudes que ela tava tendo eram atitudes bifóbicas. Ela não achava que era, ela achava que era brincadeira, né? Como muita gente usa isso como brincadeira. E não é brincadeira, né? A nossa bissexualidade, ela não deve ser colocada à prova assim como uma brincadeira. Até que ela conseguiu entender, né, o quanto aquilo me machucava, o quanto aquilo não era certo, e a gente conseguiu transformar isso. Então a gente tem um final de história muito feliz, porque a gente tá junto, tem mais ou menos 1 ano e meio. Hoje a Érica consegue entender todas essas atitudes como bifobia. Uma coisa que eu sempre falo pra ela, eu não sei se eu posso falar isso aqui nesse canal, eu sempre me questionei muito qual que é essa grande insegurança de uma mulher sapatão ser trocada por um cara, né? A diferença é o quê? Que o cara tem um pinto e você não? Gente, pintos a gente compra, coloridos, que vibram. Eu nunca consegui entender muito bem esse medo dessa troca. Na minha cabeça não existe nenhum tipo de
injustiça. A Erika sabia onde ela estava pisando, eu sabia onde eu estava pisando, e aí cada uma arca com a sua dose de responsabilidade dentro dessa ação. E enfim, a nossa história é muito linda, muito feliz, a gente é muito, muito, muito feliz. Independente de eu ter ficado só com uma mulher na minha vida, sim, eu me entendo como uma mulher bissexual muito feliz, hoje muito completa por entender essa parte da minha vida. E enfim, eu espero que muitas meninas que namorem com outras mulheres que são bissexuais consigam entender que, sei lá, pelo menos na minha cabeça é um pouco de loucura, assim, ter esse tipo de pensamento, esse tipo de comportamento. Porque no fim do dia somos mulheres, precisamos ser livres, felizes e ter os relacionamentos que a gente quer ter, né? Então é isso, gente. Obrigada por esse espaço que vocês me deram. A gente não tem vergonha de dividir esse lado sombrio da nossa história. Então eu espero que ajude alguém, tá bom? Um beijo! A Larissa é realmente uma mulher incrível, incrível. E agora a gente vai chamar uma outra mulher incrível. Me falta adjetivos para dizer o quanto eu gosto dela. Vamos ouvir o que ela tem para falar. Alice Carvalho. Oi meninas, obrigada pelo convite para estar falando desse assunto tão importante e infelizmente ainda tão necessário de ser debatido dentro da nossa própria comunidade. A primeira vez que eu percebi bifobia e de uma maneira muito direta, vindo de pessoas que fazem parte do nosso nicho, né, que fazem parte da nossa própria comunidade, foi muito chocante porque o contato que eu tinha com esse tipo de conduta era naturalmente com pessoas heterossexuais, da família, etc., que vez ou outra vociferavam alguma coisa relacionada, sei lá, quem é bissexual é indeciso, ou tá num lugar de promiscuidade, de profanidade, enfim, essas coisas de senso comum, mas que meio que a gente já está acostumado, vindo de fora da comunidade, e que a gente faz parte. Aí quando eu me dei conta de que isso também existia aqui, foi de uma maneira muito mais sutil, de, sei lá, evitar se relacionar ou comentar alguma coisa na minha frente, e assumir que eu fosse lésbica logo de cara, porque estava me relacionando com uma mulher, e a minha postura é de, sei lá, ser uma pessoa fiel ou qualquer coisa do tipo, assim. É muito chocante, mas para mim se encaixa dentro do fenômeno de que mesmo nós que fazemos parte da comunidade LGBTQIA+, estamos inseridos dentro de uma sociedade que está o tempo todo propagando esse tipo de senso comum, e às vezes esse tipo de senso comum está ali enraizado lá no subconsciente das pessoas que fazem parte da nossa própria comunidade. Então, eu acho que termina sendo um reflexo da sociedade, né? A nossa comunidade, ela não está blindada a esses tipos de pensamentos que são nocivos. Acho que é super importante o que vocês estão fazendo, de abrir espaço, da gente dialogar, e que as meninas lésbicas que estejam assistindo isso aqui, eu acho que é importante prestar bastante atenção no que você reproduz, né? Porque você não só vai estar se limitando a conhecer um outro indivíduo por causa de preconceitos que você vai estar reproduzindo, mas também você vai estar colocando a existência daquele próprio indivíduo em xeque, né? Porque a gente existe. Obrigada. Beijo. É muito importante a gente falar sobre assuntos desse tipo, porque muitas vezes a gente acaba reproduzindo falas ou comportamentos absolutamente preconceituosos que machucam as pessoas em lugares onde a gente nem imagina. E às vezes a gente pode até fazer isso sem perceber. Cada um é cada um, e a gente precisa parar de julgar as pessoas da mesma forma como a gente está diariamente pedindo para as pessoas não julgarem a gente. Muito obrigada por estarem aqui com a gente num vídeo tão importante, e que bom que vocês assistiram. Então deixa o seu comentário aqui no vídeo, conta pra gente o que você achou, deixa um recadinho tanto pra Lari quanto pra Alice aqui, e até o próximo. E se você quer ajudar esse canal, tem uma maneira maravilhosa, que é o nosso financiamento coletivo. É www.padrim.com.br/taentendida. Gente, essa é uma forma de ajudar e contribuir com o canal, com os nossos gastos mensais. Lá a gente explica tudo direitinho. Você pode contribuir o valor que você quiser. Qualquer valor ajuda muito o canal. E você pode fazer isso tanto no cartão de crédito quanto no boleto bancário. Então, por favor, se você puder, faça essa contribuição, mas se você não puder, a gente agradece. Curte, compartilha esse vídeo, comente, que já ajuda muito a gente. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos parar com preconceito, hein, galera? A gente se vê em mais um Tá Entendida!
Nossa, eu fiquei muito feliz de ter elas duas aqui com a gente, contando as histórias, dividindo, né? Falando um pouquinho, porque é importante a gente ouvir também, né? E eu espero realmente que isso abra os olhos de muita gente que fala besteira por aí.